Capítulo 525, O verdadeiro culpado está aqui. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YUNGQC, Bru. Neste momento, havia inimigos ao redor de Zhaofeng, e nenhum deles era fraco. Acima dele estava a rainha do gelo místico, com o santo filho de 3 olhos e a fada Bingwei flanqueando à esquerda e à direita. À sua frente dele estava o grão-ancião da seita Yuan Celestial, soberano Baiyundao. Atrás dele, sentado próximo ao grande salão estava Yu Tianyao, esperando para lutar com ele. Qualquer um deles poderia causar caos na área da nuvem, principalmente o soberano Baiyundao e a rainha do gelo místico que estavam no topo do continente. Zhaofeng, que tipo de pessoas você ofendeu? O patriarca Hong e Timo soavam friamente com sinais de preocupação em seus olhos para com Zhaofeng. Pego de surpresa por essa série de mudanças, Zhaofeng ficou momentaneamente atordoado. Zhaofeng, você tem alguma relação com a morte de meu pai? Especialmente pela pergunta do santo filho de 3 olhos, que além de ser inesperada, continha ódio e intenção assassina. E seu terceiro olho parecia queimar de raiva enquanto brilhava com uma luz dourada. Zhaofeng não pôde deixar de se surpreender. Do tom de voz do santo filho de 3 olhos, parecia que ele já tinha alguma base para isso, caso contrário ele não viria com essa pergunta. Santo filho de 3 olhos, você não pode acusar alguém assim sem nenhuma prova. No meio da multidão da seita Sangue de Ferro, Jiang Sanfeng gritou. Timo sorriu, santo filho de 3 olhos, sobre a morte de seu pai, nosso país grande domo nem sequer recebeu tais notícias. Como isso pode estar relacionado a Zhaofeng? Ouvindo isso, muitas pessoas da seita Sangue de Ferro concordaram. A maioria deles ficou intrigada. A família Jinyang está situada no continente central, e seu líder de família era uma especialista da geração mais velha, enquanto Zhaofeng era um jovem de menos de 20 anos. Ambos nem se conheciam e não tinham nenhuma inimizade para começo de conversa. Prova. Naquele dia em que Zhaofeng partiu, muitas pessoas na cidade Sagrado Sol Dourado viram meu pai e o grão-ancião seguir Zhaofeng. Depois disso, não se ouviram mais notícias deles. O santo filho de 3 olhos trancou seu terceiro olho em Zhaofeng. Santo filho de 3 olhos, como você sabe que seu pai está morto? Patriarca Hong perguntou. Os olhos de todos se iluminarão. Esta foi uma pergunta-chave. Naquele tempo, minha linhagem ocular produziu um sentimento estranho. De acordo com os registros de minha família Jinyang, apenas familiares diretos ligados à minha linhagem do óleo sagrado ao enfrentar algum infortúnio, liberaria esse sentimento. O tom de voz do santo filho de 3 olhos se tornou gradualmente triste. Silêncio se instalou no local. Soberano Baiyundao, patriarca Hong e companhia, naturalmente podia julgar esse sentimento vindo da linhagem do santo filho de 3 olhos. A família Jinyang era a família de linhagem ocular mais forte do continente com um sistema de técnicas de linhagem ocular bem desenvolvida, tal sentimento já apareceu mais de uma vez antes. Zhaofeng não duvidou disso. Seu olho espiritual de Deus também tinha suas próprias habilidades, especialmente aquelas sensíveis ao perigo. Além disso, como pai e filho, o líder da família Jinyang e o santo filho de 3 olhos tinham uma relação direta com suas linhagens oculares. Quando eu fui derrotado por Zhaofeng, eu sofri alguns ferimentos graves, então pude investigar esse sentimento a fundo. Mas depois de meio mês de buscas, finalmente encontramos um último traço de aura restante de sua linhagem ocular nas profundezas de uma floresta. Essa aura é algo que somente alguém da família Jinyang pode ser capaz de sentir. Dizendo até aqui, o santo filho de 3 olhos respirou fundo. Havia traços de vermelhidão em seus olhos enquanto olhava para Zhaofeng como se tivesse certeza de que ele era o culpado. Dessa cena, todos ficaram incrédulos. Em primeiro lugar, quando Zhaofeng saiu, não havia nenhum acompanhante com ele.
Traços de frieza apareceram nos olhos da fada Bingwei enquanto varreram Jiang Sanfeng e Jie, que os fez estremecer. Realmente, a saída repentina de Zhao Feng era muito anormal. Em segundo lugar, há testemunhas que viram o líder da família Jinyang seguir Zhao Feng. A fada Bingwei levantou a mão. Chua! Chua! 3 figuras saltaram de um canto. Era 2 homens e uma mulher. Um deles estava no rank místico verdadeiro e os outros 2 estavam no rank lorde verdadeiro. Isso é verdade, nós vimos o líder da família e um velho usando um chapéu de palha indo atrás de Zhao Feng. Os 3 confirmados. Instantaneamente, Zhao Feng recebeu olhares desconfiados. Todos esses sinais e provas indicavam que a morte do líder da família Jinyang estava realmente conectada a Zhao Feng. Zhao Feng, se você é realmente inocente, por que você saiu sozinho e tão repentinamente? O que você foi fazer sozinho? E o que aconteceu depois que os 2 te seguiram? A fada Bingwei fez perguntas atrás de perguntas, pressionando. Zhao Feng permaneceu inexpressivo e silencioso. Soberano Baiyundao, você e eu podemos ser as testemunhas. Este Zhao Feng é muito suspeito. Se a seita Sangue de Ferro não der uma resposta satisfatória, podemos capturá-lo e questioná-lo juntos. A rainha da gelo místico sorriu para o soberano Baiyundao. O patriarca Hong e Timo amaldiçoaram em seus corações. A rainha do gelo místico é muito esperta. Mesmo ela sendo uma soberano, sozinha poderia não ser capaz de ameaçar Zhao Feng, mas agora, ela pediu ajuda ao soberano Baiyundao. Uma vez que eles se unissem, nem mesmo o patriarca Hong poderia salvar Zhao Feng. Patriarca Hong, a morte do líder da família Jinyang e o paradeiro de minha discípula são muito suspeitos. Não acha que merecemos uma explicação? O soberano Baiyundao não escolheu imediatamente um lado, apenas olhou para o patriarca Hong. Zhao Feng estremeceu ligeiramente. A atitude desse soberano Baiyundao não foi legal. Embora ele não tenha se juntado imediatamente à rainha do gelo místico, ele estava aproveitando esta situação para pressionar a seita Sangue de Ferro. Neste momento, o patriarca Hong e Timo foram profundamente pressionados pelos 2 soberanos e não puderam deixar de sorrirem amargamente. A seita Sangue de Ferro que havia acabado de ressurgir, já estava enfrentando tal crise. Era preciso saber que o Palácio do Gelo Místico e a seita Yuan Celestial por trás destes 2 soberanos fazem parte das 10 grandes facções do continente. Zhao Feng, eu acredito que você não é o culpado e não tem nenhuma reação com isso. Se eles estão deliberadamente tentando tornar as coisas difíceis para nós da seita Sangue de Ferro não nos curvaremos a ninguém. O olhar do patriarca Hong se voltou para Zhao Feng. Era óbvio que, além dos outros 2 soberanos, o patriarca Hong também queria uma explicação. Isso mesmo, nós acreditamos que o vice-patriarca Zhao não é o culpado. Todos na seita Sangue de Ferro o apoiaram, eles acreditavam em seu vice-patriarca. Essas vozes fizeram Zhao Feng se sentir um pouco comovido. No entanto, ele sorriu, esse assunto não tem nada a ver comigo. Como vocês sabem que não fui eu quem os matou? Ouvindo isso, a área caiu em silêncio. Todos, incluindo o patriarca Hong e Timo, ficaram atônitos. O próprio Zhao Feng não negou isso. Agradeço, mas vocês não precisam me defender. A morte do líder da família Jinyang está de fato relacionada a mim. Zhao Feng deu uma risada estranha. Ele admitiu. Ele realmente admitiu. Todos o encaravam, atordoados e de boca aberta. Até mesmo a rainha do gelo místico, o santo filho de 3 olhos e a fada Bingwei ficaram momentaneamente atordoados. Seus questionamentos agressivos foram para pressionar e desestabilizar Zhao Feng, tentando descobrir algumas falhas através do encontrar a verdade. Mas no fim de tudo, Zhao Feng acabou de admitir por si mesmo. Zhao Feng, você... Timo entrou em pânico.
Zhao Feng estava com medo de prejudicar a seita Sangue de Ferro e se declarou culpado. O que diabos está acontecendo? A expressão do patriarca Hong de repente ficou fria e ele teve a impressão de não poder ver através de Zhao Feng. Zhao Feng, como meu pai morreu? Quem te ajudou? Os olhos do santo filho de 3 olhos ficaram ainda mais vermelhos enquanto ele rugia em raiva. Neste momento, os olhares de todos pousaram em Zhao Feng. Ajudou. Zhao Feng riu, porque eu precisaria de um cúmplice. Eu sou mais que suficiente para matar aqueles 2. O quê? Todos ficaram extremamente chocados, olhando incrédulos para Zhao Feng. Impossível. A rainha do gelo místico balançou a cabeça e riu friamente. Isso é absurdamente impossível. Mesmo alguns especialistas a meio passo do reino núcleo da origem não eram pareus para meu pai, além do que, o grão ancião é uma existência apenas abaixo do reino núcleo da origem. O santo filho balançou a cabeça de novo e de novo. A maioria dos especialistas conheciam a força do líder da família Jinyang e da de seu grão ancião. Mesmo o santo filho de 3 olhos não acreditava que Zhao Feng pudesse derrotar os 2. Eles acharam que Zhao Feng poderia estar relacionado a isso, mas definitivamente recebeu ajuda de alguém. Zhao Feng, por quais motivos você matou o líder da família Jinyang? O patriarca Hong suspirou. Zhao Feng, Zhao Feng. Mesmo se você realmente fosse o culpado, não precisava ter admitido isso. Sem qualquer provas, a rainha do gelo místico não pode fazer muita coisa. Foi algo muito simples. Eles queriam me matar, mas acabaram sendo mortos por mim. Se querem culpar alguém, culpe apenas eles que não foram fortes o suficiente para tal. Zhao Feng respondeu de forma simples e direta. Isso significa que, você os matou por autodefesa. Timo exclamou. Autodefesa. A seita Sangue de Ferro caiu em comoção, enquanto a expressão da rainha do gelo místico e companhia mudaram. Se isso for verdade, então Zhao Feng matá-los era algo justificado. Pois era uma situação de matar ou ser morto. A situação era algo realmente oposta, era a família Jinyang que não suportou a derrota e planejaram assassinar Zhao Feng primeiro. Zhao Feng, por quais motivos meu pai queria te matar? O santo filho de 3 olhos rugiu furioso. Você ainda precisa pensar nisso. Zhao Feng riu, revelando uma expressão tácita. Todos presentes não puderam deixar de pensar um pouco, então entenderam. Na cidade sagrado Sol Dourado, Zhao Feng derrotou o santo filho de 3 olhos e tomou o título de linhagem ocular mais forte do continente. E isso era um fato. O líder da família Jinyang o atacara por ciúme e ódio. Isso mesmo, Zhao Feng não tinha nenhum motivo matar o líder da família Jinyang, mas o líder de família mal podia esperar para que Zhao Feng morresse. O patriarca Hong soltou uma gargalhada e fez o ar tremer. Realmente ridículo. Que provas você tem? O santo filho de 3 olhos quase vomitou um bocado de sangue. Se Zhao Feng os matou por autodefesa, seria algo totalmente justificado. Além disso, isso se tornaria um problema apenas entre Zhao Feng e o santo filho de 3 olhos. O que significava que tanto a rainha do gelo místico e o soberano Baiyundao não poderiam ajudá-lo a se vingar. No mínimo, o soberano Baiyundao não ficaria ao lado deles. Provas? Ah! Sim! Existem 3 testemunhas. Não foram eles que viram o líder da família Jinyang irem atrás de mim. Zhao Feng riu e apontou para as 3 testemunhas trazidas pelo santo filho de 3 olhos. A expressão dessas 3 testemunhas ficou instantaneamente cinza. Há um momento atrás, eles testemunharam a todos que o líder da família Jinyang e seu grão ancião perseguiram Zhao Feng. Santo filho de 3 olhos, se você quiser vingar seu pai, sinta-se à vontade e me desafie aqui e agora.